Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, por me capacitar, carregar essa responsabilidade de mais uma vez trazer a palavra. Agradecer também ao pastor por me conceder o espaço. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Lucas, capítulo 23, os versos 45 e 46. Lucas 23, versos 45 e 46. Vai dizer assim: E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Esse episódio, no capítulo 23 de Lucas, narra o exato momento da morte de Jesus. E normalmente nós, quando lemos a Bíblia no sentido literal, nós sempre acreditamos que o processo de morte de Jesus se inicia exatamente aqui, nesses versos. Porém, eu quero trazer para a igreja hoje a morte de Cristo de uma forma que a gente não tem muito costume de trazer para dentro da igreja, que é segundo a medicina nos explica. E, segundo a medicina, a morte de Jesus ele se inicia ainda no Monte das Oliveiras, lá no verso 22 em Lucas, no capítulo 22, aliás, a partir dos versos 42, onde Jesus, prostrado em oração, Deus apresenta para ele o cálice que ele, em profunda agonia, diante do cálice, começa a suar sangue. E é exatamente esse episódio onde Jesus soa sangue que se inicia o processo da morte dele. A medicina vai nomear essa condição como hematidrose, que é uma condição que ela ocorre quando o indivíduo está num sofrimento intenso, está numa grande agonia, e então os seus vasos sanguíneos acabam se rompendo e causando uma hemorragia. Eu já vou voltar para isso, mas antes eu quero explicar para vocês do porquê Jesus sofre da hematidrose. Quando Jesus ele recebe o cálice, ele tem um comportamento meio estranho, se a gente parar para pensar que é Jesus, que ele tem meio que um pé atrás acerca da vontade de Deus com o cálice. Entretanto, ele continua obediente, porque a obediência de Jesus é perfeita, mas ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. Muitos estudiosos tentam entender o que exatamente era esse cálice, e algumas ideias apontam que esse cálice era uma consciência de Jesus. A consciência de que Jesus, sendo filho unigênito, filho perfeito, de que Jesus, sendo aclamado pelos anjos no céu, santo, 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 seria abandonado pelo Pai no momento da cruz. E a Bíblia ela nos comprova esse abandono de Jesus, esse abandono de Deus a Jesus no momento da cruz em dois momentos. Se a gente for seguir numa ordem cronológica, primeiro em Isaías 53:10, que vai dizer que agradou ao Senhor moer Jesus na cruz. Imagina você, um homem que nunca se desconectou de Deus, ter a consciência de que horas no futuro você seria trucidado pelo seu pai, e o seu pai ficaria agradecido por isso. O segundo momento é o próprio Jesus. Diante de toda a dor e sofrimento que Jesus teve no processo da sua crucificação, ele faz esforço apenas 7 vezes para proferir palavras. Uma dessas 7 vezes Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Colocando em evidência o abandono de Deus a Jesus nesse momento. Voltando para a hematidrose, essa condição fez Jesus perder muito sangue, e junto com o fato de que Jesus não comeu e nem bebeu nada durante a noite toda, Jesus fica muito fraco para o momento em que ele seria entregue a Pilatos. Sem contar que a hematidrose, por causar diversos rompimentos de veias no corpo de Jesus e, consequentemente, muitas feridas internas, tornou a pele de Jesus muito sensível a um simples toque, o que causou ainda mais dor e sofrimento no processo de flagelação de Jesus. No ato da flagelação, o chicote que eles usavam tinha nas suas pontas pedaços de ossos de bode quebrados, o que tornava aqueles ossos pontiagudos e, consequentemente, cortantes, e pedaços de chumbos, o que causava muita dor e não causou apenas feridas superficiais, como muitos acreditam e até retratam. Alguns estudiosos apontam que chegaram a ter feridas expostas por toda a pele de Jesus. Mais tarde, no processo da coroação, muitos também acreditam que a coroação de
de espinhos não era simplesmente aquela coroa, mas ela era como se fosse um boné. Então, ela ocupava praticamente toda a região da cabeça de Jesus. E as dores que causavam era semelhantemente ao estímulo de dor que nós temos quando nós batemos o nosso cotovelo, por exemplo, na quina da parede, que fica com aquela dor que você não consegue suportar por alguns segundos. Era exatamente esse estímulo de dor que estava sendo gerado em Jesus em vários pontos da sua cabeça. Além disso, Jesus teve que carregar a cruz até o monte para ser crucificado, e ele já estava cansado, estava fraco por perder muito sangue, mas ele sofreu também com a sua túnica, já que, como ele tinha muitas feridas expostas, ele teve que suportar a dor da sua túnica colando e descolando enquanto ele caminhava. Eu queria poder descrever muito mais o que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus passou, e mostrar como foi muito mais sanguinário do que a gente imagina, e o quanto que Jesus sofreu, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas com isso eu acho que os irmãos conseguiram entender qual foi a dor de Jesus, tudo que Jesus sofreu nessa cruz, e nós devemos trazer à memória, assim como foi dito antes, que Jesus só precisou passar por tudo isso graças aos nossos pecados. Por conta dos nossos pecados, Jesus teve que lidar com o abandono do Pai, porque os nossos pecados foram expiados e todos os nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento. E todo o castigo e dor que ele sofreu foi para que nós pudéssemos ter a salvação. E foi por meio desse ato de dor e sofrimento que a graça de Jesus veio a nós e que nós temos a esperança de uma vida eterna por meio de Cristo Jesus. E continuar pecando todos os dias é continuar crucificando Jesus todos os dias, é trazer a mesma dor a Jesus todos os dias. E para encerrar, eu quero deixar um verso, aliás 3 versos, que está em Romanos 5, a partir do verso 19, que vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem, no caso o texto está se referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos até aqui.